regressão funciona sempre e para todo mundo? Mara de Felipe por aqui, falando desse assunto tão polêmico, respondendo algumas dúvidas muito comuns que eu escuto lá no meu trabalho terapêutico. São 20 anos trabalhando com a técnica, então já tenho alguma bagagem aqui para dizer para vocês, né, o que talvez vocês queiram saber. E tudo isso é baseado nas coisas que eu vivi, então talvez você nunca tenha ouvido alguém falando dessa forma, é minha experiência, tá? Mas então, todo mundo consegue passar pela regressão? Porque muitas pessoas têm essa preocupação, procuram um trabalho terapêutico e quando eu proponho a técnica, a pessoa diz, tá, mas eu acho que eu não vou conseguir, né? E eu digo, todo mundo consegue, tá? É muito mínimo o número de pessoas que não conseguem se entregar o suficiente. No meu caso, porque eu tenho todo um cuidado na preparação da pessoa para passar pelo processo, tá? Eu nunca aplico a regressão em primeira sessão, nunca. A pessoa vem, Mara, eu quero fazer regressão. Assim, não é isso que eu faço um trabalho terapêutico. Se eu achar que regressão é uma técnica que vai te ajudar, nós vamos fazer com certeza, tá? Então, isso, né? A questão de, eu vou conseguir fazer isso aí, tem algumas coisas que a gente precisa observar, tá? Primeiro, todo mundo entra em transe. A pessoa tem medo de, não vou conseguir entrar em transe. Nossa, eu entrar em alfa, né? Vou ser hipnotizado, né? Vou entrar em estado hipnótico. A pessoa diz, não, eu não, né? Outro terapeuta tentou e não conseguiu. Então, primeira coisa que a pessoa tem que entender é que todo mundo entra em transe, né? Eu falei num outro vídeo da questão da frequência das ondas cerebrais, conforme vai se aprofundando, né? A gente sai do estado de vigília, vai aprofundando, mudando a frequência das ondas, diminuindo, né, a frequência das ondas cerebrais, até que a pessoa entra no estado alfa, que é o estado de transe que a gente normalmente utiliza no trabalho de regressão, mas ela pode ainda aprofundar esse estado, né, e ir para um transe profundo, e depois do transe profundo, a pessoa dorme. Você dorme? Dorme, né? Então, a ideia de será que eu vou conseguir? Ou será que eu não vou, que eu vou conseguir sair do estado, né? As pessoas dizem, vou ficar preso no estado de transe. Não existe, tá? A pessoa, o máximo que vai acontecer é ela dormir. Então, né, todo mundo entra no estado e todo mundo sai do estado. Uma outra questão é o rapport. Rapport é um estado de empatia, um estado de confiança. Qualquer trabalho terapêutico precisa que se gere um rapport. Porque como a pessoa vai entregar os seus segredos, né? Como que ela vai se entregar para um processo terapêutico se ela não tiver confiança no terapeuta? Não funciona, né? O que eu vou contar meus segredos para essa pessoa que desconfio dela? Não vai funcionar. Então, é muito importante em qualquer processo terapêutico e também na questão da regressão que haja o rapport, que o terapeuta se esforce para conquistar a empatia, né, para esse processo terapêutico, e só então, quando perceber que esse estado de confiança foi gerado, só então aplicar as técnicas. Porque se a gente ultrapassar isso, às vezes o paciente tem pressa, mas a gente não pode ter. Eu digo que quando eu respeito essas questões que eu estou colocando aqui, quando eu respeito isso, eu economizo o dinheiro do paciente. Porque se a gente ultrapassa isso, acelera, a gente vai acabar tendo que fazer várias sessões e aquela sensação de frustração, porque não alcança, tá? Eu digo que normalmente um trabalho inteiro de regressão, como eu estou mostrando aqui, ele leva cerca de 50 minutos, uma sessão. Mas algumas pessoas podem levar até 3 sessões de 50 minutos. É o mesmo terapeuta. Qual é a diferença? Não é? Por que aquela pessoa está tendo mais dificuldade? Porque vem a questão seguinte, que é o medo. Algumas pessoas têm medo, tá? Mas o que vai acontecer? Será que eu vou conseguir lidar com o que está lá na origem? Né? Será que não é uma coisa muito pesada e eu não vou conseguir lidar com isso? Tá? Então a pessoa tem medo e aí ela controla o processo, ela se controla ali, não se entrega,
né? E desde sempre eu estou falando aqui. Fundamental para que funcione a regressão que a pessoa tenha uma entrega completa, que confie no terapeuta a ponto de se entregar, tá? A outra questão é que algumas pessoas são muito controladoras e elas tentam controlar o processo. Então, estou lá, terapeuta, tenho 20 anos de estrada, tenho mais de 3.000, 4.000 sessões de regressão feitas e a pessoa ainda se sente, pessoas muito controladoras mesmo, né? Pessoas críticas e tal, sente a necessidade de controlar o processo. Como eu falei num outro vídeo, a verdade que vai estar lá na origem é uma verdade que talvez não tenha acontecido de fato do lado de fora. Vai ser a interpretação que o inconsciente fez daquele evento, tá? Então, se você não viu, procure nos outros vídeos que você vai encontrar essa explicação. E às vezes a pessoa que é muito controladora, ela resgata aquela memória e ela diz, não foi isso, não foi nada disso. E aí ela acaba não falando para o terapeuta e a gente não tem como dar continuidade ao trabalho, ela fica presa ali, avaliando. Aí eu pergunto para a pessoa, por exemplo, que idade você tem aí? Ela diz, eu tô aqui na casa dos meus avós. Aí eu pergunto, que idade você tem aí? Aí a pessoa fica pensando, quando eu tinha essa bola, acho que eu tinha 4 ou 5 anos. Não é isso que eu quero. Quando eu faço uma pergunta, como é justamente a representação que o inconsciente fez, que eu quero acessar, quando eu faço uma pergunta, o que eu quero é o que vem naturalmente. Eu tive uma paciente que ela disse, a gente chegou na origem, ela disse, eu tô no colo da minha mãe, eu tenho 2 meses, sou um bebê, e o meu pai tá batendo na gente. Grave, né? Mas enfim, ela se via como um bebê no colo da mãe, tá? E quando ela saiu da sessão, eu disse, nossa, que coisa interessante, ligou pra mãe, perguntou pra mãe, mãe, aconteceu assim? E a mãe disse, olha, aconteceu o fato, mas tu tinhas 2 anos. Sabe? Então, se a pessoa tem a noção de que aquilo aconteceu, porque às vezes na regressão aparece uma história que foi contada, mas ainda há um trauma lá, tá? Muito bem, então a pessoa às vezes tenta controlar, não, mas eu não tinha 2 meses, eu tinha 2 anos, como é que eu tô me vendo aqui bebê? Lembra? A gente vai trabalhar em cima da representação que está aí dentro. Representação que o inconsciente fez daquela cena. E essa foi a interpretação que ele fez. Ele marcou internamente como se ela tivesse 2 meses. E é desta forma que a gente vai trabalhar essa origem. Ela tem 2 meses e pronto. Entendeu? Então, se a pessoa fica tentando controlar esse processo, quantas coisas a gente vai perder? Tá? Então, eu vou conseguir entrar em transe para ponto de eu conseguir regredir até essa origem? Vai, se houver um bom rapport, se você entender que você é capaz, né, de ir até a origem, de entrar em transe, e a questão do medo e a questão do controle. Então tem que abrir mão do medo e do controle para que o processo flua. Beleza? Você está gostando aqui desses vídeos? Dê um curtir, toque no sininho aí e se inscreva no canal que a gente tem muito assunto aqui sobre regressão. Ok? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.